Deus, obrigado, Senhor Jesus, por um dia tão maravilhoso. Use poderosamente o teu filho aqui, que se preparou, que o Senhor possa falar aos nossos corações, que os nossos ouvidos sejam atentos, a nossa mente aberta, porque o teu evangelho, Senhor Jesus, será pregado nesta manhã. Fale conosco, em nome de Jesus Cristo, ó Deus. Amém. 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 É muito bom louvar o Senhor, não é? Glória a Deus, aleluia. A presença de Deus maravilhosa. Pode se sentar, fica à vontade. Todo domingo a gente se reúne e o propósito dessa igreja é só um: é adoração ao Deus verdadeiro. Não tem mais nada que a gente possa fazer, não tem nada que a gente possa ofertar, trocar ou barganhar com Deus. Porque Ele é o Todo-Poderoso, Ele é o Criador, Ele é único, Ele é santo, Ele está em outra categoria. E nada que a gente possa fazer para Ele importa a não ser adorá-lo, cultuá-lo, louvar, glorificar. Se estamos aqui, se estamos de pé, se estamos orando, se estamos respirando, falando, andando, tudo que nós fazemos, se temos comida na mesa, É verdade. se temos trabalho ou se não temos trabalho, Ele ainda nos sustenta, porque o nosso Deus é o único Deus. E eu me lembro sempre de um salmo que diz que passa o tempo e o salmista diz que nunca viu um justo desamparado. Que coisa mais linda! Nosso Deus se importa tanto como a menina dos olhos. Nós somos o povo santo remido de Deus. Amém. Estamos aqui reunidos para dar continuidade ao Evangelho que a gente tem pregado aqui. Eu tenho feito com vocês uma sequência do Evangelho de Marcos. O Evangelho de Marcos é um evangelho curto, mas muito profundo, porque ele toca em nos pontos principais, e foca muito em Jesus como o Filho de Deus. E hoje, mais uma vez, nós vamos dar continuidade no texto. Você vai lembrar que nós pregamos anteriormente em que Jesus volta para o templo e ali ele começa a chutar aquelas bancas, a tirar aqueles comerciantes do templo, principalmente no pátio dos gentios, e os fariseus começam a confrontar ele. Jesus agora está numa série de 5 confrontos contra os líderes religiosos de Israel. No primeiro, os fariseus, os líderes, os escribas queriam saber com que autoridade Jesus tinha para expulsar aqueles comerciantes do templo, porque na verdade aqueles líderes também lucravam com aquilo. Aquilo que acontecia dentro do templo era o propósito daqueles líderes. O pátio dos gentios, que era feito para ser alcançado os gentios como casa de oração de Deus, alcançar os gentios para que louvassem o Deus de Israel, aqueles homens perverteram no comércio. E eles questionam Jesus: de onde vem a sua autoridade? E Jesus faz uma pergunta que derruba os líderes. Fala assim: o batismo de João Batista era do céu ou era dos homens? E aqueles homens ficam numa encruzilhada que eles não conseguem responder, porque se eles respondessem é do céu, Jesus diria para eles: e por que vocês não se arrependeram e creram? E se eles falam é dos homens, eles causariam uma revolta naquele povo que seguia João Batista e via João Batista como um profeta, e eles não queriam que João Batista fosse zombado. E aqueles homens respondem para Jesus: nós não sabemos. E Jesus responde para eles: se não sabem, eu também não digo a vocês com que autoridade eu faço essas coisas. E agora, dando sequência, nós vamos entrar no texto que Jesus vai fazer uma parábola. Essa parábola é uma parábola grande. Parábolas grandes, nós temos até ali o capítulo 4 de Marcos, principalmente todas as parábolas ali maiores estão nesse capítulo 4, e nós não temos mais até esse momento.
E Jesus vai usar uma parábola de vinha. Para quem não tem entendimento do que seja uma vinha, eu vou dar uma breve explicação. Às vezes é importante a gente saber, porque muitas vezes a gente vê palavras na Bíblia que a gente não consegue entender. E muitas vezes a gente acha que uma vinha é uma videira é uma parreira é um vinhedo, e a gente fica confuso. A vinha, na verdade, ela é um conjunto de videiras num território específico. Tá? Nós temos ali um pedaço de terra em que nós temos várias videiras ou parreiras, como você queira chamar, que são as plantas que dão o fruto da uva, e naquele território ali nós chamamos de vinha. A vinha, na verdade, seria um conjunto de videiras que estão juntos naquele território. Vinhedo já é uma coisa maior. Quando você olha dentro de um vinhedo, você pode ter várias vinhas em que tem uvas diferentes, plantações diferentes para fazer. E é importante você entender que dentro de uma vinha você pode ter videiras que produzam e videiras que não produzam. Isso depende muito do tipo de solo, depende muito da inclinação, do excesso ou não de sol, da quantidade ou não de água que aquela videira ali recebe. Mais ou menos, nós temos por volta de 80 tipos de videiras no mundo, mas nem todas servem para fazer vinho. A mais comum, que é chamada vitis vinífera, que é uma vinha asiática europeia, é a que produz a maioria dos vinhos que nós conhecemos: Cabernet Sauvignon, Merlot, Carmener, Tempranillo, uma série de vinhos que são famosos aí, que o pessoal gosta de tomar. Mas temos a vitis labrusca, vitis rupestre. Essas outras servem mais para se comer, servem mais para fazer geleias, doces, mas não servem para vinho. E vocês vão entender por que eu estou explicando isso. Porque às vezes no mesmo terreno você tem uma videira que produz e outra não. Você pode ter espécies diferentes numa vinha. Mas Jesus vai falar de uma vinha específica. Nós vamos agora ler o texto que está em Marcos capítulo 12, dos versos 1 a 12. Esse texto é um texto longo. O capítulo 12 ele vai até o verso 44. Não dá para a gente pregar tudo no domingo, mas eles estão conectados. Mas você que está vindo na sequência conosco vai conseguir entender todo esse confronto de Jesus com os líderes de Israel. Assim diz a palavra do Senhor. Depois entrou Jesus a falar-lhes por parábola. Um homem plantou uma vinha, cercou-a de uma sebe, construiu um lagar, edificou uma torre, arrendou-a a uns lavradores e ausentou-se do país. No tempo da colheita, enviou um servo aos lavradores para que recebesse deles dos frutos da vinha. Eles, porém, o agarraram, espancaram e o despacharam vazio. De novo, lhes enviou outro servo, e eles os bordoaram na cabeça e o insultaram. Ainda outro lhes mandou, e a este mataram. Muitos outros lhes enviou, dos quais espancaram uns e mataram os outros. Restava-lhe ainda um, seu filho amado. A este lhes enviou, por fim, dizendo: respeitarão a meu filho. Mas os tais lavradores disseram entre si: este é o herdeiro. Ora, vamos, matemo-lo, e a herança será nossa. E agarrando-o, mataram-no e atiraram para fora da vinha. Que fará, pois, o dono da vinha? Virá, exterminará aqueles lavradores e passará a vinha a outros. Ainda não lestes essa escritura? A pedra que os construtores rejeitaram, essa veio ser a principal pedra angular. Isto procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. E procuravam prendê-lo, mas temiam o povo, porque compreenderam que contra eles proferira esta palavra. Então, desistindo, retiraram-se. Amém. Como eu falei aqui, Jesus começa um embate, uma série de 5 embates contra esses líderes religiosos. Ali na semana da paixão, na terça-feira, Jesus no dia anterior tinha chutado aquelas bancas e ele começa a confrontar. E o intuito daqueles líderes era provar que Jesus
não conhecia de fato a lei de Deus, a Torá, mas Jesus dá contornos à lei de Deus que esses homens não conheciam. E começa a provar para aquela multidão que ele é o verdadeiro árbitro e juiz da verdade. E esse confronto, ele é muito interessante porque Jesus já sabia do seu destino. Jesus já sabia para onde ele ia. Mas ele tinha que deixar claro quem era ele. Ele tinha que deixar claro e mostrar, muitas vezes, a hipocrisia, a religiosidade e a falta de adoração verdadeira ao Deus de Israel que aqueles líderes tinham. O templo tinha mudado o seu propósito. O templo, que era para ser uma casa de oração, virou um covil de ladrões, virou um lugar de adoração estranha, virou um lugar onde aqueles homens tratavam as pessoas com indiferença, com preconceito. E aquelas pessoas estavam ali, na verdade, mais para receber dinheiro, mais para receber glória, do que propriamente apresentar o verdadeiro Deus. Qualquer semelhança com alguns lugares hoje não é mera coincidência. Os homens continuam a ser os mesmos. Infelizmente, o coração do homem é enganoso, e muitas vezes ele dando voz a esse coração, voz a essa semente de Adão, de orgulho, de maldade que vem lá do Jardim do Éden, o nosso coração prospera no caminho errado. E é interessante que, como eu falei, essa é a única parábola grande. E ela começa dizendo que Jesus começa a falar por parábola novamente. Jesus, em todo o Evangelho, ele usa coisas do cotidiano. Ele fala de plantações, ele fala de outras coisas do cotidiano, para que todas aquelas parábolas fiquem mais claras àquele povo. Então Jesus se preocupava até na forma de pregar, para que todos pudessem entender. E quando ele volta a falar por parábola, Jesus sempre se atenta a textos bíblicos. E ele diz assim: um homem plantou uma vinha, cercou-a de uma sebe, construiu um lagar, edificou uma torre. O que é uma sebe? Uma sebe é uma cerca. E aqui, quando você, diferente das plantações de cereais, as plantações de videiras, elas geralmente têm uma cerca feita de pedra, para que justamente intrusos, nem animais possam entrar para destruir. Porque o fruto da videira é um fruto que dá uma vez por ano, e ele requer muitos cuidados. Ele não é um fruto que tem várias safras, e aquela cerca ali serve justamente para proteger a plantação. Construiu um lagar. O lagar, na verdade, é aquele lugar onde o fruto é pisado para tirar o verdadeiro suco, para tirar o que importa para fazer o vinho, e edificou uma torre. A torre, ela servia praticamente como uma torre de vigia. Às vezes homens ficavam lá em cima para ver intrusos, para ver animais, para ver algumas coisas. Em alguns lugares, se fosse um pouquinho maior, alguns lavradores ainda dormiam ali naquela torre. Tinha um espaço suficiente para eles. Mas é interessante que nessa época, no primeiro século, muitos homens ricos começaram a ver que o terreno da Galileia era um terreno ótimo para frutificar, não só videiras, mas outros tipos de plantações. E aqueles homens ricos no mundo romano vinham e compravam aquelas vinhas, mas não moravam ali. Eles se ausentavam e deixavam lavradores, como se fossem contratados, e eles tinham todo aquele poder sobre os lavradores. Eles tinham o poder de contratar e de mandar embora. Eles tinham o poder de exigir o fruto, porque eles eram contratados justamente para dar fruto, para fazer com que aquela vinha desse o fruto necessário. E era em torno mais ou menos de um quarto a metade do que era feito ali naquela vinha, era dado ao dono da vinha, e o resto ficava com os lavradores. Era como se fosse um contrato de aluguel, mas o proprietário vinha e sempre exigia: cadê os frutos? E se não tivesse frutos, ele era capaz de quebrar aquele contrato, mandar embora e dizer: não deu fruto,
vai embora. Isso estava muito comum na cabeça dessas pessoas, e Jesus usa justamente isso, a questão dos lavradores. Mas Jesus, quando fala de vinha, ele se foca num texto que está em Isaías 5. Isaías 5, 1 a 7. É o famoso cântico da vinha, em que o texto diz assim: agora cantarei ao meu amado o cântico do meu amado a respeito da sua vinha. O meu amado teve uma vinha num outeiro fertilíssimo, sachou-a, limpou das pedras, plantou de vides escolhidas, edificou no meio dela uma torre e também abriu um lagar. Ele esperava que desse uvas boas, mas deu uvas bravas. Agora, pois, ó moradores de Jerusalém, homens de Judá, julgai, vos peço, entre mim e a minha vinha. Que mais se podia fazer ainda a minha vinha, que eu não lhe tenha feito? E como esperando que eu desse uvas boas, veio a produzir uvas bravas? Agora, pois, vos farei saber o que pretendo fazer a minha vinha. Tirarei a sua sebe para que a vinha sirva de pasto. Derrubarei seu muro para que seja pisada. Torná-la-ei em deserto. Não será podada nem sachada, mas crescerão nela espinheiros e abrolhos. As nuvens darei ordem que não derramem chuva sobre ela. Porque a vinha do Senhor dos Exércitos é a casa de Israel, e os homens de Judá são a planta dileta do Senhor. Este desejou que exercesse juízo, e eis aí quebrantamento da lei, justiça, e eis aí clamor. Esse texto vai falar quando Israel realmente, Isaías está profetizando que Israel seria invadido e aquele templo seria destruído e eles seriam levados para cativeiro. E Jesus usa esse texto para uma situação muito parecida, porque ao longo de toda a história bíblica, quando a gente vai vendo, o povo de Israel vai se desviando, o Senhor tendo misericórdia, tentando consertar, até o momento que aquela misericórdia de Deus cessa por um tempo e Ele deixa o povo de Deus sofrer a justiça que lhe é imputada. Como ele foi a cativeiro, como ele passou 40 anos no deserto, como Israel foi para a Síria, como Judá foi para a Babilônia, quantas vezes isso tem acontecido? E a vinha do Senhor é Israel, aquela vinha que ele escolheu. Esse texto é interessante, que ele vai falar do privilégio de Israel. O Senhor não escolheu Israel porque ele era maior, porque ele era poderoso, porque ele era o menor entre as nações, e ainda assim o Senhor quis mostrar graça àquela nação. E a todo momento o Senhor ia mandando profetas, ia mandando pessoas para edificar aquela fé daquele povo, deu os mandamentos, deu as ordenanças, deu os estatutos, e aquele povo a todo momento querendo se desviar, e aquele povo a todo momento querendo seguir o caminho errado. E esse texto vai nos falar disso, porque ele arrenda aos lavradores e ausenta-se do país. O Senhor andou com Israel no deserto. O Senhor era uma coluna de nuvem durante o dia, era uma coluna de fogo durante a noite. E quando ele põe Israel na sua terra, após aqueles 40 anos de peregrinação, o Senhor continua ao lado de Israel, mas deixa Israel como os lavradores daquela vinha. E nós vamos ver nessa história bíblica que o Senhor a todo momento cobrava de Israel os frutos, porque Israel foi feito para ser uma nação exemplo para as outras nações. Israel foi feito para apresentar-se como o povo santo do Senhor. Israel se dobrava a outros deuses, Israel escolhia outros deuses, Israel escolhia o caminho do erro, o caminho longe dos mandamentos. Meus irmãos, não adianta a gente só criticar Israel, porque como são os nossos corações, a gente só busca o que é errado. Não fosse a graça do Senhor, a misericórdia do Senhor, a gente estaria fazendo as mesmas coisas. Eu olho para esse texto e falo assim: eu teria feito o mesmo, ou talvez pior. Porque é muito fácil você ler na Bíblia e dizer erraram e apontar o dedo. Mas a gente no dia a dia comete os mesmos erros. É verdade. A gente está sempre procurando o caminho errado. Mas damos graças ao Senhor que o Espírito Santo não nos deixa desviar nem para a direita nem para a esquerda.
Tem um pastor que diz que Deus não deixa os seus filhos pecar com sucesso. Isso é verdade. Porque quando a gente começa a pecar para ter sucesso, Ele não deixa. E olha como o texto segue. No tempo da colheita, enviou um servo aos lavradores para que recebesse deles frutos da vida. Isso é um ponto interessante, porque Jesus pode cobrar frutos de nós. Nós somos povo santo. Nós somos o povo escolhido deles. Nós temos que ser luz no meio das trevas. Nós temos que dar fruto onde não tem fruto. Se tem uma videira do lado que não dá fruto, nós temos que mostrar que é capaz da videira dar fruto, que é capaz de dar um fruto para fazer um vinho maravilhoso. E muitas vezes nós nos ausentamos de nossas posições. O primeiro ponto que eu quero trabalhar com vocês aqui é entender que Deus nos deu uma posição privilegiada como Deus a Israel. Israel era aquele povo para ser luz entre as nações. E nós somos o povo santo de Deus. A igreja hoje no mundo representa o único ponto de luz no meio de tantas trevas. Muitas outras religiões, muitos outros falsos cristãos, muitas outras pessoas que se acham que estão no caminho da perdição. A Bíblia vai dizer que há caminhos que parecem bem, mas que são de morte. Porque o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos. Eles estão cegos para ver a verdade. Eles estão cegos para enxergar coisas que estão claras aos teus olhos e aos meus olhos. E nós temos a obrigação de trazer a luz. Você já esteve num quarto escuro? Quando falta luz, que você pega, acende um fósforo, aquele quarto clarinho, e você começa a ver, delimitar cadeiras, armários, cama. Assim é quando a gente dá luz às pessoas. Elas começam a enxergar o que elas não enxergam, porque elas estão no escuro, mas naquele escuro mais profundo, que não consegue ver um palmo na frente. Então Deus nos deu essa posição privilegiada, mas da mesma forma que Ele nos dá, Ele vem no tempo da colheita e envia um servo para dizer, muitas vezes, uma pessoa que a gente não conhece, ou um irmão, para cobrar de nós: onde está o teu fruto? Onde tu estás? A tua família está perecendo? O teu filho? O teu patrão? As pessoas que estão ao seu redor? Eu sei que é difícil, meus irmãos, não é fácil, nem todos têm facilidade de falar, de pregar, de evangelizar, mas às vezes não precisa nem abrir a boca. As nossas atitudes falam por si só. Muitas vezes naquele momento que a gente está passando um turbilhão. Eu passei já 5 crises lá no meu trabalho, grandes, de governo, de casa, de tudo, de planos de saúde. E você manter a paz num momento de tanta tribulação, as pessoas olham e falam: o que essa pessoa tem? Eu não estou falando de mim, mas eu estou dando um exemplo, que se você estiver no seu trabalho, passando, por exemplo, por problemas sérios, e a pessoa olhar para você e falar: nossa, mas ele continua caminhando do mesmo jeito. Eu quero esse Deus. Quantas pessoas se converteram naquele Coliseu, onde era um lugar de morte? Eu estive em 2018 lá, e quando eu entrei no Coliseu, eu até me arrepio de falar, eu vi a glória de Deus naquele lugar. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Quantos viram morte naquele lugar? Eu vi o que Deus fez naquele lugar, porque as pessoas morriam diante de feras, de olhos ferventes, louvando e glorificando o nome do Senhor. Aleluia. E aqueles que estavam na arquibancada, às vezes 60, 70, 80 mil pessoas, olhavam aquilo e falavam:
Meu Deus, ele está no olho fervente, está louvando a Deus. Eu quero esse Deus para mim. Atitude. Às vezes não abriam a boca, morriam mudos, mas morriam louvando o Senhor. E Deus vem para cobrar esses frutos. Muitas vezes coloca profetas, coloca homens, coloca as mulheres, e às vezes coloca até uma mula, um ímpio, para nos cobrar. Quantas vezes eu já ouvi, até dos meus próprios filhos, mas pai, você tem que ter fé. E muitas vezes a nossa fé cai realmente. Nós temos períodos. João Calvino, um grande teólogo, vai dizer que Deus deixa a nossa fé muitas vezes cair um pouco, para que a gente não se ensoberbeça, para que a gente saiba que não é super-homem ou super-mulher, para que a gente saiba que é preciso caminhar ao lado de pessoas, porque a hora que eu estiver caindo, meu irmão está me levantando, a hora que ele cair, eu levanto ele. É por isso a importância da igreja. É por isso que você estando em comunhão numa igreja, você tem com quem contar. O povo santo, quando anda junto, um ajuda o outro, porque vão existir momentos que você vai ficar fraco e eu vou ficar fraco, e um vai estender a mão ao outro. E Jesus tem nos cobrado os frutos. Nós olhamos para o mundo e quantas vezes a gente só murmura, só reclama. Por que esse mundo está assim? Por que esse mundo está assim? A pergunta para nós é: por que eu estou assim? Por que eu estou assim? Porque se o mundo está ruim ao meu redor, é porque eu preciso ser melhor, é porque eu preciso dar mais fruto, é porque eu preciso ser mais luz. Às vezes, meus irmãos, quando a gente olha para o livro de Atos, 70 homens revolucionaram o mundo, levaram o Evangelho para o mundo. Roma caiu diante do Evangelho. 70 homens. E hoje a gente tem medo de 2, 3 pessoas de uma multidão, como aqueles amigos de Daniel, né? Azarias, Ananias, que foram ali para a fornalha, mas não tiveram medo diante daquela multidão, porque eles sabiam quem eles serviam. E às vezes 2 pessoas, 3, fazem uma diferença enorme numa multidão, porque onde todos se dobram, nós não nos dobramos, nós não nos rendemos, nós dizemos não para esse mundo, e nós dizemos sim, o meu Senhor é poderoso para mudar essa situação agora. O meu Senhor é poderoso para fazer o que Ele quer, da forma que Ele quer e quando Ele quer. E assim é com as nossas vidas. Mas Ele cobra frutos. E se Ele não nos cobrar agora, meus irmãos, haverá o dia que todos estarão prostrados diante do Rei do Universo, do Juiz Supremo, em que Ele dirá: eu te dei tanto talento, e que fizeste com esse talento? A salvação não se perde, porque quando Deus te chama, Ele te salva. Mas tem uma coisa, que se Ele te dá trabalho, a gente tem que procurar fazer o melhor. Não é assim nas nossas vidas, quando a gente trabalha? Para a minha casa, para os meus filhos, no meu trabalho, eu quero ser o melhor. Por que para Deus às vezes a gente relaxa? E eu não estou falando de vocês, não estou falando de mim também. A gente relaxa, porque é tão difícil, porque existe um mundo espiritual acima de nós, meus irmãos, que está a todo momento trabalhando, que não dorme. Não fosse a mão do Senhor sobre nós, a gente estaria fazendo o que tem de pior. E assim como esses lavradores, isso aqui é uma sequência. Primeiro, eles agarram e mandam embora. Depois, eles espancam. Depois, eles insultam.
e depois eles matam. Essa é a sequência do homem. O nosso coração é um terreno escorregadio. Se a gente tiver brecha para o pecado, Caim deu uma brecha e matou o seu irmão. Por isso é que Jesus só rebateu Satanás com a palavra de Deus, para mostrar que é a palavra de Deus que luta contra esses poderes espirituais, porque a nossa luta não é contra a carne, contra o sangue, é contra as hostes espirituais da maldade, é quando esses se levantam para derrubar a gente, e que muitas vezes a gente olha e não percebe, e a gente acaba nesse terreno escorregadio, despachando, brigando, espancando, ultrajando, insultando e finalmente matando. Quantos de nós, não digo literalmente na palavra, mas até próprio dentro da igreja, já espancamos, já insultamos, já mandamos embora, e quantas vezes matamos a fé de pessoas? É difícil, mas restava um para ser mandado. O que eu quero que você entenda aqui é que os lavradores, eles tinham a prerrogativa de cuidar daquela vinha, mas o filho, ele tinha direito legal sobre a vinha, porque se a vinha era do pai, também era dele. Ele é o herdeiro primário da vinha. E aqueles homens, vendo que o dono da vinha estava ausente, eles poderiam até pensar: será que o dono morreu e está mandando o filho? Se a gente matar o filho, pela lei romana, a vinha passa a ser dos trabalhadores, porque não tem nem mais nenhum filho, e nós vamos dividir entre nós. Veja que ponto chega o coração do homem. Esse é o segundo ponto que eu quero falar com vocês. Primeiro, nós trabalhamos a questão do privilégio e de Jesus cobrar frutos. O segundo é o perigo da religiosidade. Muitas vezes, meus irmãos, nós estamos na igreja e nós somos mais religiosos do que verdadeiramente cristãos, crentes. Porque a religião é quando a gente entra na igreja e fala assim: o que eu posso fazer para agradar a Deus? Essa é a religião. No Evangelho, a gente entra na igreja e fala assim: eu sou pecador e mesmo assim eu agrado a Deus, porque pela graça eu fui salvo, e a minha fé não vem de mim, vem de Deus. Na religiosidade, você se acha o cara, a mulher: eu sou santo, eu sou santa. No Evangelho, você se prostra a cada dia, e quanto mais perto você está do Senhor, você chora e diz assim: sem o Senhor eu não tenho jeito, eu não tenho condição de ir para o céu, de dar um passo sem Ti. Esse é o Evangelho de Jesus Cristo. É quando o Evangelho, você entende que o Evangelho não é para pessoas que se acham, o Evangelho é para desesperados, é para aqueles que falam assim: eu não tenho jeito. E Jesus diz: tem. Quantas vezes nós olhamos para as pessoas na rua e falamos assim: esse não tem mais jeito. E Jesus olha e diz: tem. Esse aqui é drogado, nunca vai sair disso, está no crack, virou pastor. Esse aqui matava, foi preso, se converteu na prisão, é um diácono e leva luz às pessoas. Jesus é capaz de tirar você das trevas e trazer você para a luz. E aquele dono da vinha, a palavrinha no grego aqui, dono, é Kyrios. Kyrios no grego quer dizer Senhor, mas Senhor não no sentido de Senhor, é Senhor, como o Adonai dos judeus. Então tem uma conotação, e aqui quando fala enviou, a palavra também é apóstolo, é uma comissão divina. Então o que Jesus está falando para esses homens: olha, Ele enviou o Filho, o Deus Todo-Poderoso enviou o seu Filho amado, mas Ele enviou como se fosse uma comissão divina, na representação de Deus.
e vão respeitar o meu filho, porque Israel é minha vinha. Aqui eu falo do perigo da religiosidade. Aqueles homens se achavam tão santos, tão conhecedores da lei, tão conhecedores da teologia, tão conhecedores dos rituais do templo, que eles esqueceram verdadeiramente quem eles eram. Eles esqueceram verdadeiramente o que Deus fez com Israel ao longo de todo o tempo. Meus irmãos, se você lê a Bíblia, se você lê a história cristã, você vai ver a mesma história se repetir. O homem peca, Deus tem misericórdia. O homem peca, Deus tem misericórdia. O homem peca, Deus tem misericórdia. Daqui a pouco Deus fala, vai para o exílio, vai sofrer, vai sentir um pouco na pele. Daqui a pouco ele te tira de novo e fala, vem meu filho. E o homem peca, a história é tudo assim. Nós procuramos sempre. Por isso que não há meios de caminhar sem o Senhor. Não há meios de você abandonar o povo santo, não há meios de você estar longe, porque o nosso coração erra. Não é diferente comigo, aquele homem mais santo da terra. Eu gosto de dar um exemplo que é o seguinte: o homem segundo o coração de Deus, que era Davi, adulterou e matou. O homem mais sábio de todas as eras, Salomão, terminou a vida em idolatria e com 700 concubinas e mulheres. Nós, pobres mortais, podemos ir no mesmo caminho. Mas Deus é poderoso para restaurar, porque vários profetas, como Abraão, como Moisés, como Elias, como Isaías, como Jeremias, se arrependeram dos seus erros, viram a glória do Senhor e foram restaurados para a luz. E assim como Ele restaurou os profetas, Ele pode nos restaurar. E Ele manda o Filho amado para restaurar aquela vinha, para dizer, olha, vocês têm sido maus lavradores, vocês não estão dando o fruto que essa vinha pode dar. E o que eles fazem com o filho? Eles matam o filho amado. Quando a gente vai falar de filho amado, a gente vai lembrar do batismo de Jesus por João Batista, em que a voz do Pai diz, este é o meu filho amado em que eu me comprazo. Este é o filho que eu me alegro. E esse filho amado é enviado para que aqueles lavradores ouçam. E eles não ouvem. E Jesus, antes de morrer, está falando isso para eles no templo. Vocês já mataram, porque ele já sabia que ia acontecer. No coração deles, na mente deles, e na eternidade o cordeiro já tinha sido morto. Vocês mataram ele. A religiosidade, ela vai tão além, ela vai tanto no coração do homem. Quem conhece a minha história, sabe que eu fui por quase 40 anos católico, e Deus abriu meus olhos para ler a Bíblia, e vi coisas, comecei a questionar coisas que não foram respondidas, mas que o Evangelho me respondeu. Porque a religiosidade vai nos levando a um caminho que muitas vezes o que uma pessoa fala, você diz é o correto. Está na Bíblia. Como faziam os bereanos no livro de Atos, olhavam, esse homem está pregando, está na Bíblia, é um homem de Deus. O que esse homem está falando não está na Bíblia, afasta-te dele. É a nossa única regra de fé e prática. É onde nós conseguimos saber se aqueles homens que estão pregando diante de nós, levando a palavra, estão trazendo verdadeiros frutos. Porque eu vou dizer uma coisa para você, meus irmãos. A sebe, a cerca de Deus da vinha, é a proteção de Deus nas nossas vidas. Se Deus tirar a proteção, os animais pisam as nossas vinhas e destroem. A torre de vigia são aqueles homens e mulheres e profetas que são enviados e pregadores verdadeiros
que estão falando a todo momento. O Evangelho de Jesus Cristo não é isso que está sendo apresentado. O Evangelho de Jesus Cristo não é para oferecer coisas. Você vai se lembrar que quando Jesus está sendo tentado no deserto, não é Deus que oferece para ele todas as coisas do mundo. É Satanás que diz: se te prostrares diante de mim, te darei todos esses domínios e coisas que vê diante dos teus olhos. É Satanás que oferece essas coisas, não é Deus. O que Deus nos oferece no Evangelho de Jesus Cristo é salvação da nossa alma. Porque que importa ganhar o mundo todo se a gente está perdendo a nossa alma? Nós somos tão pobres que nós olhamos para o chão. O povo de Israel, quando estava no deserto, tinha saudade de cebolas, tinham saudades de pepinos, de coisas que vêm do chão. E Jesus dava coisas que vinham do céu, maná, codornizes, e eles queriam coisas do chão. E a gente a todo momento busca coisas do chão. E é isso. Então, quando você começa a entender que a religiosidade te leva para esse caminho do erro, dobra o seu joelho. Senhor, tire toda a religiosidade de mim, tira tudo aquilo que não procede do Senhor, que não deixa eu me exaltar, que o Senhor me humilhe a todo momento que eu começar a me exaltar, me ensoberbecer, porque eu sou o teu. E se o Senhor é o maior exemplo para mim de um homem, como um homem humilde, que sentava com publicanos, pecadores, quem sou eu para não amar o meu próximo? Eu tenho obrigação, como arrendatário dessa vinha, de ajudar o Senhor na construção do seu reino, de frutificar, de fazer um vinho santo, de pisar essas uvas para espremer o melhor da terra e fazer o melhor vinho. E aí eles mataram e atiraram-lhe para fora da vinha. Agora eu quero tocar num ponto nevrálgico com vocês. Quantas igrejas estão atirando Jesus para fora da vinha? Quantas igrejas estão matando Jesus? Existe um livro chamado Cristianismo Sem Cristo, e é o que a gente vê na maioria das igrejas hoje. Cristo não é pregado. Se é na sua igreja não se prega sobre pecado, justiça e juízo, não se prega sobre céu e sobre inferno, não se prega sobre salvação, você não está numa igreja. A igreja foi feita para isso. A igreja não foi feita para me dar bênçãos. Jesus tem poder de me dar bênçãos? Tem. Jesus tem poder de me dar o que eu preciso? Sim. Não o que eu quero, mas o que eu preciso. E ele diz: eu não deixo faltar nada, porque são meus. Ele fala em Mateus 6. Olha os lírios, eu visto eles. Olha os pássaros, não plantam nem cegam, mas têm onde comer. Ainda mais vocês que são meus filhos, deixarei faltar alguma coisa? Não. Assim é o amor do Senhor. E essa parábola, ela fala do amor do Senhor, porque nenhum homem, imagina a cabeça das pessoas pensando assim: nossa, esse senhor da vinha é louco, porque se mandou um, espancaram, mandou o outro, insultaram, mandou o outro, mataram, ele manda o próprio filho. Ele é louco? Não. É porque o amor do nosso Deus é algo tão intangível, tão grande, tão maravilhoso, que mesmo quando a gente vira as costas, quando a gente se afasta, quando a gente está longe, quando a gente cospe na face do Filho, Ele ainda assim nos ama para nos salvar. E Ele manda o seu Filho. E como eu falei aqui, quantas igrejas têm expulsado Jesus da igreja? Não tem falado de salvação? Tem feito campanhas: deposite aqui o seu dinheiro para que você ganhe dinheiro.
Deposite aqui a sua esperança para que você compre um carro. Deposite aqui o seu coração para que eu entregue a ele a Satanás, porque é ele que vai te oferecer essas coisas. Ele quer que você se desvie, ele quer que você se prenda nas coisas do mundo, nas cebolas e pepinos do chão, e não mais no maná e nas codornizes que vêm do céu. Porque o que é mais importante para nós, meus irmãos, é o amor de Deus. Porque quando tudo cai ao nosso redor, nós continuamos de pé, porque sabemos em quem cremos. E sabemos que Deus nos ama. A Bíblia diz: se meu pai e minha mãe me esquecer, Deus não me esquece, Ele me ama. E Ele termina dizendo que a pedra que os construtores rejeitaram, Jesus vai novamente para a Bíblia. Ele vai para textos. Primeiro ele fala que enviou homens, enviou profetas, ele enviou tantas pessoas para alertar como torre de vigia para Israel: endireitem-se do caminho, endireitem-se do caminho. E ele se apresenta agora para esses homens como a pedra angular. Existe uma discussão aqui que a pedra angular possa ser aquela pedra de esquina da base. Outros vão dizer que aquilo, quando você olha para um arco, aquela pedra central em V é que dá a sustentação, que se você tirar ela, cai todo o arco. E outros vão dizer que é a cumeira que fica em cima. Mas isso não importa. O que ele está falando aqui é que ele é o dono, o Senhor da vinha, que tem a majestade, a supremacia e que tem o poder legal da decisão de tirar e colocar quem Ele quiser. Eu já preguei aqui e falei com vocês que existe uma estátua da oportunidade em Paris, que é um homem na posição de um corredor, como se estivesse para correr, e na frente ele tem um cabelo com um tufo, mas atrás ele é careca. O que essa estátua nos diz é: a oportunidade está à sua frente. Se você não agarrar ela pela frente, ela vai passar e por trás você não segura mais. E assim é com as nossas vidas. Muitas vezes nós temos a oportunidade de entregar nossa vida ao Senhor, de nos restaurar diante do Senhor, de voltar para o Senhor, e nós deixamos a oportunidade passar. O momento não é amanhã, nem quando eu quiser. O momento é quando você ouve a voz de Deus numa pregação e diz assim: esse é o momento porque o Senhor me ama. Porque a todo momento o Senhor pode fazer uma restauração. A todo momento o Senhor pode trabalhar no seu e no meu coração. A todo momento, quando você está triste, deprimido, você está abatido, com a sua alma abatida, você se dobra diante e Ele restaura e te levanta. Para a gente terminar, o que eu quero dizer para vocês, meus irmãos, é que a oportunidade ela aparece, mas da mesma forma que ela aparece, ela se vai. A gente não sabe o dia de amanhã. A gente hoje está aqui. Amanhã eu posso não ser mais o pastor daqui, eu posso morrer, uma outra pessoa pode estar no nosso lugar. Tudo nesse mundo é passageiro, mas a eternidade não é. A eternidade ela sempre esteve lá, sempre vai estar lá, e a sua alma vai voltar para a mão de Deus. E quando voltar para a mão de Deus, o que Ele vai fazer com a sua alma? Ele vai dizer assim: aparta-te de mim que eu não te conheço, venha para a minha esquerda, bode. Ou Ele vai dizer assim: vinde, bendito de meu Pai, vinde receber o mundo que eu vos preparei desde antes da fundação do mundo. Glória a Deus. Vinde receber esse reino. Fique do meu lado direito, está sentado à direita do Pai junto comigo. É momento de pararmos, de pensarmos, lembrarmos que somos uma vinha feita para dar frutos, homens e mulheres privilegiados, povo santo remido, que temos a função de dar frutos. Nós sabemos que o fruto ele vem de Deus. Essa parábola ela é tão interessante que, se você conversar com uma pessoa que produz vinho, ele vai saber que existem safras,
Tem safra melhor e safra pior. E sabe o que faz uma safra melhor e uma safra pior? Você acha que é o produtor? Não. É se naquele ano choveu muito na colheita. Se chover muito na colheita, vai diluir os nutrientes da uva e o vinho vai ficar fraco. Se bater mais sol do que o normal, o vinho vai ficar muito doce, vai ficar mais alcoólico. Se faltar sol, o vinho vai ficar mais ácido. Não dá para fazer um vinho, tem que ser um vinho branco. Tudo depende de Deus. Os nossos frutos dependem de Deus, mas depende da gente ser bons lavradores e bons lavradores e dizer assim: Senhor, eis-me aqui porque eu quero me apresentar diante de Ti. Eu sei que eu sou falho, eu sei que eu sou pecador, eu sei que eu vou errar, eu sei que na minha caminhada eu vou cair, mas eu quero dar frutos para o Senhor, porque o Senhor da vinha, Ele é misericordioso, o Senhor da vinha, Ele é gracioso, e o Senhor da vinha te ama. E Ele não quer te tirar da vinha, Ele quer te manter na vinha, porque Ele sabe o potencial que você tem para dar frutos, mas que também depende da nossa disposição, de estarmos abertos ao Senhor, de receber o Senhor, de poder pedir restauração, de poder voltar e dizer: Senhor, eis-me aqui diante de Ti. Meus irmãos, para terminar, o que eu tenho para falar para vocês? Pregar sobre o Evangelho é algo que mexe muito com a gente. Muitas vezes a voz embarga, os olhos ficam cheios de água, porque se eu olhar para a minha vida, se você olhar para a sua vida, nós vamos ver, eu que, por exemplo, não nasci no Evangelho, dou graças ao Senhor que eu nasci do Evangelho. Muitas vezes tem gente que nasce no Evangelho, mas ainda não nasceu do Evangelho. E a gente olha o que a gente passou na vida, o quanto que a gente virou as costas, o quanto que a gente cuspiu na face de Cristo, o quanto que a gente fez, o quanto que a gente abandonou, o quanto que a gente não olhou quando Ele, todo momento, dizia assim: te salvei, te peguei pelo colo, te abracei. E nós, a todo momento, batendo nele, espancando ele, insultando ele, cuspindo na face dele. E o Pai, o Senhor da vinha, meus irmãos, eu preguei uma vez aqui sobre o batismo de Cristo, e quando o Pai fala assim, não sei se você estava, quando o Pai diz assim: este é o meu filho amado, em quem eu me alegro. Sabe o que o Pai está falando para você? Isso é o que eu tenho de mais precioso. Isso é o que eu mais amo na minha vida, é esse filho. E eu dou para vocês. Eu dou para ele morrer por vocês. É o que eu tenho de melhor. Eu estou dando para vocês. E o que vocês vão fazer com isso? Vão expulsar ele da vinha? Vão matar ele? Vão fazer coisas erradas com ele? Não, porque o que acontece? O Senhor é aquele Deus que nos ama, que não vira as costas para nós, porque muitas vezes o que nós precisamos é só entender quem nós somos e quem Ele é. O Evangelho se trata disso, se trata de entender que Deus tem sido misericordioso e gracioso durante todo o tempo, e mesmo sendo maus e mais lavradores, o Senhor continua nos abençoando, e o amor dele é tão grande, que ele enviou o seu próprio Filho para morrer por nós. Ele enviou o seu próprio Filho para dizer: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. E eu vim morrer por eles. Assim é esse Evangelho. A igreja tem que apresentar. Essa é a vinha que o Senhor espera de nós. É só isso. Ele não pede mais nada. Ele só pede
Apresente-me ao mundo. Seja a luz onde existem trevas. Caminhe comigo. Caminhe com a igreja. Porque é o caminho do Senhor. E esses homens você vai ver no final, que diante da verdade, nenhum privilégio, nenhuma religiosidade e nenhuma posição pode estar de pé diante do Senhor. Aqueles que se acham poderosos hoje, um dia estarão prostrados diante do juiz supremo. E eles darão contas de todas as coisas que fizeram e falaram. Eu quero, meus irmãos, que eu e vocês e muitos outros aí fora, que estão desesperados por um Deus, possam estar diante de Deus e olhar para Cristo e ver Cristo dizer para o Pai: Pai, eu morri por ele, eu morri por ela. Porque é isso que nós esperamos. É esse amor. Esse amor do que o Pai manda o Filho. Depois de matar os profetas, Ele manda o próprio Filho para morrer por nós. Esse é o amor de Deus, que nós nunca vamos conseguir entender. Nunca. Porque se você vai ler a Escritura desde lá da eternidade, o Senhor já te amava. Lá na eternidade Ele já olhava para você e dizia: eu te amo. Antes de você nascer, Ele já estava com os teus dias na palma das mãos dEle. Só depende de nós. Essa é a vinha que o Senhor espera de nós. Porque Ele já construiu a cerca, a sebe. Ele já nos deu torre de vigia, que é os homens e mulheres que estão pregando a palavra por aí. E Ele já nos deu o lagar, que são os estatutos e mandamentos que produzem o melhor vinho nas nossas vidas. Nós temos a proteção de Deus, nós temos pregadores verdadeiros, e nós temos a palavra de Deus, que é o que nos faz produzir frutos. Basta trabalhar na vinha e o fruto virá. Não se aflija o teu coração se vai dar fruto hoje ou amanhã, ou se não deu, porque o Espírito Santo é que vai trabalhar. Uma vez você prega hoje e daqui a 15 anos dá fruto. E aquela pessoa vai lembrar: lembra que você me falou há 15 anos atrás? Eu hoje sou um servo do Senhor. O que importa é: abra a sua boca, haja como servo do Senhor e peça restauração dia após dia. A graça de Deus, ela não é dada para toda a vida. O maná tem uma representação para nós. O maná para o povo de Israel caía todo dia. Isso representa que todo dia a graça vem um pouco. Então a gente, quando dobra nossos joelhos de manhã, assim: Senhor, me dá graça para esse dia. Porque Jesus disse: a cada dia o seu mal. Porque Ele sabe que é graça para cada dia. Nós não somos fortes para a vida inteira, meus irmãos e irmãs, mas nós temos um Deus que é forte por toda a eternidade. Ele é Deus forte, é o maravilhoso conselheiro, é o príncipe da paz, é o Deus eterno, aquele que era, que é e que há de vir, e que um dia te receberá e te dá o melhor, vai te dar o melhor abraço que você possa receber. Aleluia, por toda a eternidade. E você sentirá a presença dele como você está sentindo agora. E você vai chorar e vai se prostrar e vai dizer: Senhor, eu não merecia isso, mas o Senhor me amou. Aleluia. É só isso. O Evangelho é isso. Essa é a vinha do Senhor. Que Deus tenha misericórdia de nossas vidas e possa nos guiar nesse caminho com o Espírito Santo, para que sejamos bons e boas lavradoras diante do Senhor. Amém. Para a honra e glória somente daquele que merece toda a honra e toda a glória, o Senhor Jesus Cristo. Amém. 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 Senhor, Deus e Pai, estamos aqui diante
do Senhor, reunidos como igreja, no mesmo Espírito, o Espírito Santo de Deus, que habita no seio da tua igreja. A tua presença é real neste lugar, Senhor. E nós clamamos a Ti, dizendo: Pai, nós somos falhos. Muitas vezes nós temos sido os lavradores e lavradoras que têm feito um mau serviço. Mas nós reconhecemos quem nós somos, Pai. E nesse momento nos colocamos diante do Senhor, nos prostramos e Te pedimos: restaura as nossas vidas. Restaura, Senhor, o nosso amor ao próximo. Restaura o nosso amor a Deus. Restaura, Senhor, o fruto do Teu trabalho em nossas vidas, para que a gente possa ser luz nesse mundo que cada dia caminha mais para as trevas e se afasta do Senhor. Se o Senhor poupa esse mundo, é porque a Tua igreja ainda se faz presente nesse mundo. Ajuda, Senhor, os Teus lavradores. Ajuda, Senhor, a Tua igreja a propagar esse santo reino, esse santo evangelho, não para a nossa glória, nem de homens, nem de mulheres. Aqueles que se exaltam, Senhor, tire dos púlpitos, tire dos palcos, tire de onde for, Senhor. Mas aqueles que sabem o seu lugar na vinha, que devem contas ao Senhor, que devem graças ao Senhor, que sabem da Tua misericórdia, mantém pregando, sendo luz e fazendo o Teu reino prosperar, somente para a honra e glória do Senhor. Obrigado pelo Teu amor. Obrigado porque o Senhor enviou Seu próprio Filho e nós matamos Ele. Mas o Senhor, mesmo assim, nos redimiu, tem nos santificado, irá nos glorificar e iremos receber esse amor por toda a eternidade. Porque essa é a certeza que nós temos. Porque se Cristo ressuscitou, ressuscitaremos também. E um dia estaremos assentados na glória, junto à direita do Pai, junto contigo, Senhor. Obrigado por esse amor. Obrigado por Tua compaixão e misericórdia. Deus seja louvado. É o que oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos cantar ao Senhor. Glória a Deus.